Meus irmãos e minhas irmãs que nos acompanham, vós que gostais tanto da Canção Nova e também, volta e meia, ou por acaso, ou porque já sois assíduos, estáis a participar deste programa de Histórias para Pensar e Arrasar, pois sede muito bem-vindos, mais uma vez. Hoje vou falar-vos de um grande santo. Bom, tal seria, se calhar, se fôssemos a chamar aos santos de pequeninos. Chamar um pequenino santo talvez fosse para dizer que ele seria extremamente humilde. Na verdade, a nossa Igreja até sugere-nos não comparar santidade. A santidade de um é maior do que de outro. Não o devemos fazer. Mas quando eu digo um grande santo, digo sem dúvida um santo que marcou a nossa história e é capaz de marcar ainda os nossos dias, através daqueles que são seus seguidores, daqueles que participam do seu carisma, através das escolas que são criadas, através da educação, através inclusive da própria ciência, pois muitos deles foram homens de ciência, e refiro-me a essa companhia de Jesus, aos jesuítas. Ora, quando me refiro a um grande santo jesuíta, falo naquele que é o pai e fundador dos jesuítas, Santo Inácio de Loyola. Pois é sobre Santo Inácio que vos vou falar no dia de hoje. Ninguém nasce santo. Aliás, quando nascemos umas criaturinhas de Deus. Tornamos-nos filhos de Deus pelo nosso batismo. Mas na condição de filhos, sabemos como são os filhos. Às vezes também com as suas desobediências, com os seus problemas. Pois dir-se-ia que Santo Inácio de Loyola, antes de ser santo, também era um jovem, como tantos outros do seu tempo, mas ainda dentro de um caráter, diríamos, algo mundano. Não que não fosse um homem com horizontes, duvido que não os tivesse, mas dentro daquele mundanismo que era próprio às cortes, próprio a um homem que tinha nascido num castelo da família Loyola, uma família nobre. Ora, um jovem como tantos outros que gostava, por exemplo, dos bailes e que participava de muitos bailes, então entrava dentro de certo espírito mundano no seu tempo, tanto nos trajes com que se trajava e que eram até próprios à sua condição social, tanto pelos círculos sociais que frequentava. Ora, devido a questões familiares, devido também a certas guerras entre senhores, em que um absorvia o castelo de outro e punham-se então a batalhar, e isso envolvia às vezes tanto nomes de famílias, quanto propriedades, quanto interesses os mais variados, Santo Inácio de Loyola acabou por ser arrastado para uma guerra, ou diríamos, pelo menos para uma batalha. Ora, nessa batalha, na qual tudo leva a crer que ele foi um verdadeiro herói, entretanto, foi ferido por um disparo daquelas armas de guerra daquele tempo, que ou pelo estilhaço ou pela própria arma em si, acabou por feri-lo com gravidade numa perna. Aquele jovem que antes sabia bailar tão bem, aquele jovem que era capaz, com certeza, de grande agilidade, aquele jovem, inclusive, que se distinguia na própria batalha, ficava ali ferido, gravemente ferido. Entretanto, o próprio adversário considerou que um homem como aqueles não poderia ser deixado ao acaso, e consta até que foi levado pelo próprio inimigo para ser curado das suas mazelas. Ora, tendo já a liberdade, e estando já no seu castelo de Loyola, a recuperação naquele tempo, inclusive o modo cirúrgico, era extremamente precário e a recuperação demasiadamente longa. E o nosso Inácio, então, começou a ler vários livros, os livros que possuíam certamente ao seu redor. Entre os livros, e dizem alguns que quando os livros
de cavalaria, os livros que ele gostava de ler, os livros daquele tempo terminaram. Ele começou então a dedicar-se à leitura de um livro sobre a vida de Cristo. E não só um livro sobre a vida de Cristo, mas um livro também sobre a vida dos santos. Ora, a vida, a paixão, a morte, a ressurreição, tudo quanto o Senhor Jesus fez, os milagres que operou, a sua revelação, cativaram Santo Inácio de Loyola. Também o entusiasmo que teve com a vida e os feitos de um poverel, de um pobre de Assis, de São Francisco de Assis, entre tantos outros santos, os quais ele pôde prescrutar a sua vida, entusiasmar-se e o qual decidiu então imitar. Fez então no seu leito de dor, de enfermidade, de recuperação, um propósito firme, um propósito para a vida. Eu quero ser santo. Assim. Vejam, aqui um fato muito interessante, inclusive quando estive em Loyola, observei alguém, um guia pôde-me contar, era um guia, não daqueles guias às vezes que contam muitas fantasias para atrair a sua clientela turística, às vezes com alguns exageros, mas era uma pessoa religiosa. Mostrou-nos uma das paredes do castelo, uma parede rachada, uma parede que não tinha rachado, por assim dizer, entre as pedras, mas que tinha rachado o próprio meio das pedras do castelo. Eu pude ver essa rachadura, uma rachadura impressionante, e que diz que foi símbolo, marca dessa decisão de Santo Inácio de Loyola. Uma rachadura também na sua vida, antes de se deixar cativar e apaixonar pela vida de Cristo, antes de imitar a vida cavalheiresca e não tanto a vida dos santos, e uma outra vida, uma vida após a conversão, uma vida de quem abandonou todo o mundanismo e quis dedicar-se por inteiro ao serviço da edificação da edificação do reino, a tudo instaurar em Cristo. Pois Santo Inácio de Loyola fez uma confissão, depois de um tempo de reflexão. Alguém diria, mas ele tinha pecados para confessar. Aqueles que acham que nunca temos pecados para confessar, pois a confissão de Santo Inácio de Loyola dizem que demorou 3 dias. 3. Exagero? Era toda uma vida. Depois não significa que fosse dia e noite. Aliás, coitado, o padre já devia dormir ou ressonar se fosse assim. Não. Teve os seus interregnos e depois continuavam então a confissão, no qual Santo Inácio de Loyola pôde narrar toda a sua vida passada e obter o perdão de Deus. E a partir dali, uma vida nova, mais configurado em Cristo, por Cristo, com Cristo. Bom, o seu entusiasmo levou logo a pregar. Embora tivesse até uns problemas com a Inquisição naquele tempo, como podia ser um homem a pregar, um homem que ainda não tinha formação? E assim, tanto em Salamanca, mas sobretudo em Paris, foi obrigado a dedicar-se aos estudos, para poder, a partir desses estudos, prolongar então a sua pregação. Mas ali também formou os seus primeiros discípulos, entre eles um jovem, São Francisco Xavier, do qual também já vos falei aqui. Santo Inácio de Loyola escreveu também os seus exercícios espirituais. Não sei se já tiveram a oportunidade de fazer um retiro inaciano ou um retiro com os padres jesuítas. Segue muito do esquema tradicional de Santo Inácio de Loyola. É um retiro pelo qual se deixaram cativar tanto os homens e mulheres que tornaram-se verdadeiramente apaixonados por Cristo. Um retiro capaz de fazer-nos prescrutar a nós mesmos, conhecer-nos a nós mesmos, notarmos, discernirmos
onde estão os nossos defeitos, onde está a raiz, porque muitas das vezes temos uma análise superficial das coisas. Eu faço isto, eu faço aquilo, às vezes o trivial, eu perco a paciência, mas de onde está a raiz da perda de paciência? Será a minha falta de caridade para com o próximo? Será o meu orgulho, a falta de aceitação do outro, o meu capricho, a minha ira, tanta coisa. Pois Santo Inácio de Loyola, através dos seus exercícios espirituais, faz-nos prescrutar, analisar, discernir, uma palavra tão cara ao Papa Francisco, também ele jesuíta, filho de Santo Inácio de Loyola. Pois, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos com uma oração. Havia tanto a falar sobre a vida de Santo Inácio de Loyola, sobre aquilo que fez, que pregou, a Companhia de Jesus que formou, sobre a influência de jesuítas, sobretudo após o Concílio de Trento e diante de grandes desafios da Igreja. Bom, desafios esses que também temos nos dias de hoje, desafios esses pelos quais também passa o Santo Padre, o Papa Francisco, desafios que são desafios para todos os tempos. Quando resolvermos alguns de hoje, aparecerão novos desafios amanhã. Ó Santo Inácio de Loyola, tu que fostes fundador de uma Companhia de Jesus e que nos ajudas ao discernimento de quem somos nós e como havemos de servir mais efetivamente a Cristo, ajuda-nos, pois, com a tua intercessão, a tudo instaurarmos em Cristo, a tudo fazermos por Cristo, a edificarmos o reino de Cristo. Pois, continua a edificar o reino de Cristo também desse lado. Até o próximo programa de Histórias para Pensar e Rezar. Até lá, se Deus quiser.